Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estamos na expectativa da realização do nosso seminário no dia 7 de setembro, quando nossa casa completa 75 anos. E através da tela da memória, estive repassando esse dado do início dos nossos estudos espíritas há 7 décadas e meia, quando a ignorância a respeito do espiritismo chegava ao nível de verdadeira perturbação. Ainda me recordo que a coragem de alguém dizer-se espírita significava perder relacionamentos afetivos, amigos, posição social, lugar de trabalho e etc. Eu era muito jovem, então, quando começamos essas atividades espirituais. E como era o resultado de um fenômeno mediúnico, do qual não nos podíamos libertar, fomos à, então, União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, para escutar um jovem orador que visitava as cidades, levando a noção exata de o que era o espiritismo. Havia no Brasil um órgão de imprensa muito considerado, que tinha sua sede no Rio de Janeiro. Chamava-se A Noite Ilustrada. E um dos seus funcionários trabalhava para conseguir sócios para essa empresa cultural e artística. Durante o dia, ele se dedicava a fazer a corretagem, a encontrar anunciadores no Brasil para esse órgão de muito efeito cultural da cidade do Rio de Janeiro. Mas, às noites, ele se dedicava a divulgar o espiritismo. E naquele domingo, dia 4 de setembro, ele deveria proferir uma conferência na União Espírita Baiana, na sua atividade às 10 da manhã. Como eu frequentava, vez que outra, a União Espírita Baiana, na época, Salvador talvez tivesse 4 ou 5 centros espíritas de portas abertas ao público, o maior número era de grupos familiares, eu fui escutá-lo e fiquei deslumbrado. Eu contava 18 anos e aquele orador havia penetrado no âmago da minha alma. Eu nunca houvera ouvido um orador espírita. Aqueles que proferiam as conferências, então, seguiam a tradição. Antes da palestra, pegava-lhe um calhamaço de papel e lia de uma forma monótona, desagradável, que a maioria cochilava durante 1 hora, inclusive eu. Porque dizia, mas não dizia nada. E eu ia, porque todo mundo ia, mas não conseguia penetrar no âmago. E aquele rapaz, que na época tinha 31 anos, falou sobre Cristo Jesus. Eu tinha ideia que o espiritismo nada tinha a ver com o cristianismo. Mas o tema que ele havia escolhido foi muito peculiar. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. É aquela parte em que ele estava sentado no poço de Jacó, na Samaria, região entre a Galileia e a Judeia, Samaria odiada por todos os demais judeus, porque a Samaria
era considerado uma raça impura, desde quando os assírios, conquistando Jerusalém, saíram da capital e avançaram tanto para o norte, a Galileia, como para o sul, a fim de alcançarem o mar. E tiveram um grande rechaço em Jerusalém. Então, eles recuaram a esta região neutra. E aí tiveram batalhas, conquistaram a região dos samaritanos e, naturalmente, levaram as pessoas saudáveis para a Babilônia. E aqueles que ficaram tiveram de sofrer o efeito da miscigenação racial. E os judeus não perdoavam aqueles que houvessem traído a raça e, naturalmente, conspurcado o próprio sangue. Então, os judeus isolaram os samaritanos. Por isso que, nas referências do Evangelho sobre os samaritanos, eles são sempre vistos como segunda classe do povo. E essa divergência era tão grave que os judeus proibiram aos samaritanos de visitar o templo de Salomão. O templo de Salomão ficava no coração de Jerusalém, em uma montanha que bordeja um dos córregos mais famosos da capital de Israel. Naquela oportunidade, como era natural, estando ali aquela raça diferente, o biótipo humano samaritano, samareu, era bem diverso do tipo israelita. E desta forma, eles ficaram sitiados por inimigos da sua raça e por inimigos que invadiram o seu território. Mas mantiveram seu contato com Deus. Na região da Samaria, há uma cordilheira, e nessa cordilheira ergueram um templo a Deus, já que não podiam visitar o sagrado templo que Salomão reformou e Herodes o Grande embelezou para agradar os judeus. Jesus, sendo judeu, deveria manter aquele mesmo preconceito contra os samaritanos. Mas ele viera para unir o que estava separado, para oferecer uma receita de paz à humanidade. Não veio pregar uma religião a mais, veio dizer que sim, Deus é único. Ideia que os judeus foram o único povo a declarar publicamente o monoteísmo. Israel era, portanto, um país semelhante a um oásis. No deserto politeísta havia um oásis monoteísta, ou uma ilha de politeísmo, em que Deus único e soberano governava homens e nações. E toda vez que Jesus se referia aos samaritanos, os judeus reprochavam-no. E ele disse, mas eu venho não somente para estas ovelhas, eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Isto é, ele veio para todas as criaturas. Não somente aquelas que tinham crença, como que não tinha crença. O seu objetivo não era criar uma doutrina religiosa a mais. Era educar, promover a dignidade do ser humano. Era fazer que, ao invés de mendigos, houvesse assalariados. É um dos objetivos mais elevados do socialismo internacional. Não termos dependentes, fazermos pessoas independentes.
ao invés de manter a miséria, libertar da miséria através do trabalho digno. Todo aquele que pode trabalhar não tem necessidade de ser mantido, nem pelo Estado, nem pelos demais, porque ele não é um peso morto sobre o organismo social. É alguém que necessita de ajuda, de impulso, de estímulo, mas que pode ter uma vida independente dentro do seu padrão socioeconômico. Foi essa a proposta de Jesus. E por isso, ele disse ipsis verbis, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, diante dessa proposta que ultrapassa os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele estabeleceu essa religação da criatura com a divindade através do amor que deve viger entre nós, criaturas humanas. Era essa a proposta de Jesus. E ele sentou-se ali ao poço, que era o único, ainda existe, e que havia sido feito por um pai da raça, quando veio uma mulher em busca de água. E o diálogo que se trata é muito bela, porque a mulher se choca ao ver no seu território um judeu. E mais ainda quando ele lhe pede de beber. Mulher, dá-me de beber. E ela contra-interroga. Tu és judeu. Como me pedes a mim, que sou samaritana, água para beber? Ele sorri e lhe diz mais, tu tens uma água que logo mais voltas a buscar. Eu, porém, tenho uma água que, ao dar-te, saciarei tua sede por todo sempre. Então, dá-me, Senhor. Mas tu não tens o balde, a corda para tirar. Qual é a água que tu tens? E ele responde suavemente, que o ódio, as distâncias que existem entre as criaturas desapareçam, que a dor de um seja a solidariedade de outro, e a necessidade de alguém prevaleça acima das suas posições sociais, econômicas e morais. Ela então olha para ele e diz, como tu sabes disso? Eu sei que os judeus esperam um profeta. E ele para e diz assim, eu o sou. O Cristo é muito interessante. Ele não disse Jesus, o Cristo de Deus. Equivale dizer que entre Deus e as criaturas humanas há um arquétipo, há um intermediário chamado Cristo, Buda, uma referência de perfeição, um ser transcendente, a quem podemos recorrer em qualquer momento, porque ele está entre Deus e nós. Jesus é o Filho de Deus que nasce, que nos dá a mensagem do Cristo e nos encaminha doce e suavemente para Deus. Eles dialogam, é muito fácil encontrarmos o Evangelho de João. Ela fica deslumbrada e diz mais, tu és o Cristo de Deus? Sim, eu o sou, porque Jesus era o médium de Deus. Para que Deus entre em contato conosco, necessita de uma indução paranormal, de uma energia, de uma vibração. Eu faço um apelo a Deus, tenho fome, ajuda-me, e vem alguém me socorrer em nome de Deus. Ele se utiliza de alguém para me atender. Eu estou na escuridão, necessito de uma diretriz, e alguém se propõe a acender a luz do conhecimento para me libertar da estupidez, da ignorância. Dessa forma, aquele jovem de 31 anos vem fazendo essa abordagem que eu não conhecia.
porque então eu era católico e conhecia o Novo Testamento da missa. Eu era sacristão e sabia o ato de ajudar a missa em latim, o que era um absurdo, porque eu sabia e sei até hoje todo em latim, mas eu não sei o que é. Então eu falava uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Por exemplo, o sacerdote chega, volta-se, abre os braços e diz: "Introibad ad altare Dei". Entrai na casa de Deus. Foi João 23, que no grande concílio obrigou que se falasse o idioma nacional. Por que eu tenho que falar latim? Que não é meu idioma, que não foi o idioma de Jesus. Jesus falava o arameu, era um dialeto. O idioma era o hebraico. Mas como o povo era constituído de 12 tribos, cada tribo falava o seu dialeto e também um pouco de hebraico. Jesus falava, portanto, um dialeto que era a linguagem do povo e certamente arranhava o hebraico, como também um pouco de grego era muito comum, e um pouco de latim, porque era a língua imposta pelo Império Romano que governava 90% do mundo conhecido. Mas esse latim, como até hoje, era o chamado latim popular, o latim dos soldados, das legiões. Não era o latim das 7 colinas romanas, o latim de Cícero, o latim extraordinário dos filósofos, dos guerreiros, como Júlio César. Júlio César, esse guerreiro que se considerava divino, falava tão bem o latim que, além de haver conquistado o mundo conhecido, deixou também algumas obras em latim, uma das quais é chamada As 4 Idades. A outra é muito célebre, a travessia do Rubicon. O Rubicon é um rio que dificultava as conquistas. E César, no triunvirato, quando ele e mais 2 governavam Roma, atravessou o rio e legou para a humanidade uma das técnicas de batalhas mais extraordinária. Era, portanto, um grande iniciado cultural. E ainda tinha o latim da literatura. Então, o latim que ainda hoje se fala mesmo em Roma é o latim popular, da soldadesca, das legiões. Então, aquele jovem dissertava este encontro entre Jesus e uma pagã, uma mulher que não pertencia à sua grei, mostrando que todos nós temos direito ao reino dos céus, que é a paz íntima, a paz da consciência. Não adianta estarmos em paz. Do ponto de vista sociológico, o Brasil está em paz. Nunca houve tanto assassinato como agora. Nunca houve tanto feminicídio, assassinato de mulheres, por homens que não são homens. São projetos de indivíduos que se candidatam à dignidade da civilização, mas são profundamente covardes. Assassinarem aqueles que o repudiam, aqueles que estão cansados de sofrer do machismo ou das suas patologias diferentes. E então ele mata, psicologicamente, ele está se matando. Ele está matando nele aquilo que ele reprocha no outro. É a psicologia do indivíduo. Quando vemos no Brasil o alto índice de homossexuais assassinados ou bissexuais odiados, até alguns de nós aplaudimos, porque nós temos o problema e ocultamos o problema. Então nós matamos no outro aquilo que detestamos em nós. Daí a vulgaridade diz sair do armário. Está trancado, está escondido, está fingindo não ter conflito, mas é uma pessoa confliteada. E quem de nós não o é, em determinados ângulos da existência? Jesus
quebra todo o preconceito. A mulher foi presa porque adulterou, e daí? Mas o homem também adultera. E ele dá uma das lições mais belas que eu conheço, no pouco de filosofia que li. Quem entre vós estiver isento de culpa, apedreja. Para eu poder punir o agressor, eu tenho que não possuir a sua agressividade, porque senão sou hipócrita. Eu venho aqui, predico, falo sobre isso, e em casa eu sou outra pessoa. Eu sou um atormentado, uma pessoa de ego esfacelado. E a proposta de Jesus é um self generoso. Eu tolero a pessoa que comete um erro grave, porque também eu o cometo, mas não por isso. É porque, como dizia o apóstolo Paulo, eu faço tudo o que não quero, mas não consigo fazer o que eu quero. Que coragem ele teve de dizer isso, porque já olhávamos Paulo como não tendo problema, como não tendo necessidade de se alimentar, porque nós somos muito apegados ao mito. Porque eu sou espírita, porque eu sou médium, pessoas me perguntam, você come carne? Eu digo, como? Eu digo, não tendo legumes, eu como até tábua. A questão é sobreviver. Mas comer carne, eu digo, qual é o problema? O problema é digestivo, não é moral. Hitler era vegetariano. E uma gracinha de caráter. Stalin era vegetariano. E, no entanto, um dos seus decretos matou 3 milhões de pessoas à fome. Então, disse Jesus, não é o que entra pela boca que macula o coração. Notem que sabedoria, é o que sai da boca. Daí a gente deve fazer, mesmo que alguém seja, você é feio, a gente ri, diz assim, ele é pior do que eu. E fica rindo. Não vai se importar com uma palavra boba desta. Mas você não é como eu pensava. Claro que eu não sou como outro pensa. Eu sou como sou. Se alguém me quer bem, aceite-me como sou e não como gostaria que eu fosse. Porque é muito bom nós traçarmos dieta para os outros comerem. Olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu tenho 95. Até tábua mofada eu já comi. Quando eu era criança, eu tinha asma. Até os 14 anos eu tinha asma. E meus pais, minha família, cuidou de tudo. Desde as superstições mais estranhas. Depois que minha mãe acabou tudo que era superstição que havia em Feira de Santana, alguém receitou que havia um produto eficaz. Tratava-se de pena de asa de urubu torrada. Então, a minha família era muito grande, nós éramos 13. Meus irmãos eram muito inteligentes. E 2 mais velhos foram para o matadouro dar pedrada e urubu. Até caírem penas. Caíram penas, levaram para casa. Mas o doente não podia saber, senão não valia. E minha mãe, carinhosamente, preparou aquele pó mágico e me deu em chá. Aqui está, portanto, alguém que sobrevive graças à asa de urubu. Com asma. Até hoje eu tenho esse efeito. Tenho problemas respiratórios, tenho problemas pulmonares, de reencarnação na qual eu me suicidei. Não tem nada a ver com essas fantasias. Em determinado período, no dia 4 de abril de 1792, em Paris, olha que chique, suicidar-se em Paris. Agora imagine de quem morreu. Morreu atropelado no Pau da Lima. Não é a mesma coisa. Então eu atirei-me ao Sena. E não sabia nadar. Ainda havia muito frio. E eu teria desencarnado. Mas é tão peculiar que eu sempre detestei água. Eu nunca tomei um banho de mar de mesmo. Morando na praia.
como nós morávamos na Cidade Baixa, o nosso quintal era a praia. Eu nunca entrei no mar até o joelho. Se eu fosse entrando, eu morria afogado se o joelho fosse coberto, graças a uma herança psicológica. Portanto, esse arquétipo daquele que foi afogado permanece em mim. Eu me afogo com um copo d'água. Tenho que beber água com cuidado. Daí, o Espiritismo veio da palestra daquele rapaz falar do Cristo Jesus. Não era um vulto da Bíblia, era um filósofo ensinando a ter uma vida saudável. Que culpa tinha alguém de haver nascido em Samaria para ser odiado, como hoje o judeu, o polonês, o chinês, o japonês e etc. Dos nossos preconceitos, vem o filósofo e diz: todas as raças são apenas efeitos de natureza hereditária ou mesológica. Mas o que importa não é o corpo, é a essência que está dentro dela. E é quando ele terminou a conferência, eu estava absolutamente de acordo. Porque as vozes que me falavam me diziam essas coisas. Mas como eu era muito católico, entrava em choque entre o que eu ouvia e aquilo que eu praticava. Eu dizia ao meu sacerdote, aliás, um homem extraordinário, sábio, generoso. Ele me achava um pouquinho avariado, mas tinha muita paciência. Quando as pessoas receberam a hóstia, eu a via adornada de luzes em uns. Em outros, não via nada. Era a unção de cada um diante desse símbolo da Igreja Romana. Ao terminar, eu fui falar com o cavalheiro. Ele sorriu e me disse, exatamente assim: mas você ouviu tudo que eu falei? Eu digo, sim. Mas o que me chamou a atenção não foi exatamente o que você falou. Foi um personagem que eu vi com tais características e que muitas vezes confundia-me se era você que falava ou se era ele. Ele teve um choque e perguntou se poderia descrever com a maior naturalidade. Descrevi e ele disse, olha, Divaldo, é meu guia espiritual. Eu sou espírita há 10 anos. Sou baiano, que resido em Governador Valadares, em Minas Gerais, e realizo essas viagens. Você frequenta algum centro espírita? Eu disse, uma vez que outra, eu venho aqui à federação. E a esse rapaz eu devo, praticamente, a misericórdia de Deus para comigo. Porque ele pôs a mão em meu ombro e disse, mas você é tão jovem. Você já leu o livro dos Espíritos? Eu digo, não, eu não sabia que existia. E ele perguntou, onde é que nós poderíamos conversar? Eu não tinha família em Salvador e residia com Nilson em uma pensão que aceitava rapazes. E eu disse, olha, eu poderia pedir ao proprietário da pensão se ele permitiria levar uma visita por algumas horas. E eu lhe daria a resposta, se me desse o telefone do hotel. E foi muito curioso que, conversando com um casal amigo, logo depois, eu disse, ele ficou impressionado. Mas eu também não tinha ideia do que era mediunidade, simplesmente via. E quando eu perguntava, como é que você vê? Como é que você vê? Vendo. Aparece, desaparece. Eu vejo o que quero, mas também o que não quero. Aí o casal disse, traga lá em casa. Tomaremos um café, hoje é domingo, hoje é à noite, e vocês conversarão. Café este, meu amigo, terminou no outro dia, segunda-feira, às 8 da manhã, porque o tema era muito curto. E ele me disse, Divaldo, você deveria, com seus amigos, o casal, criarem um centro espírita. Eu disse, mas como é que cria? Reúnem-se, oram, pedem a proteção divina, porque aonde se orar chamando por Cristo, ele estará presente. Eu disse, então, você nos ajuda? Ele disse, ajudo. Nessa segunda-feira, ele foi à União Espírita Baiana e pediu o estatuto.
E dentro desse estatuto, nós criamos o centro que ele deu o nome, Centro Espírita Caminho da Redenção. E me disse, será o caminho da sua e da redenção espiritual de quem desejar. Então fizemos o estatuto nessa outra noite. E estabelecemos, mas nós não tínhamos aonde ficar. Da residência desse casal, havia uma mangueira muito bela. E no dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, aquelas pessoas que nos conheciam, nós convidamos e criamos o Centro Espírita Caminho da Redenção, que fará 75 anos no próximo dia 7 de setembro. Mas logo depois, fomos ler. Eu li o Livro dos Espíritos uma vez, li 2, li 10, leio até hoje. Os Espíritos nos foram orientando e nos disseram, temos que ajudar-nos uns aos outros. A caridade é essencial em nossas vidas e deveremos dedicar-nos com maior afã. Fomos entendendo o que é o Espiritismo. É uma ciência filosófica de consequências religiosas e éticas. E tínhamos necessidade de melhorar a nossa vida, porque nós somos o que fizemos ontem pela reencarnação. Estamos hoje recuperando-nos. A esse homem, José da Costa Freitas, nós devemos a instituição que hoje somos. Porque logo no domingo seguinte, nós fomos ao bairro do Uruguai, quando era o depósito de lixo da cidade, e onde crianças morriam afogadas na lama daquela região, e distribuímos balas com crianças que encontramos nas ruas. Esse gesto e outros deram nascimento à Mansão do Caminho, ao lar de crianças socialmente órfãs, sem pais pela morte e sem pais pelo abandono. A nossa primeira criança foi encontrada numa lata de lixo junto à porta da nossa casa, um edifício de 3 pisos que nós adquirimos na Rua Barão de Cotegipe, número 124. E daí para cá, nós passamos a nos dedicar a educar órfãos, inicialmente como orfanato, era a ideia da época. Mais tarde, os espíritos sugeriram que nós iniciássemos na América Latina os chamados lares substitutos, ao invés de orfanato, que marca o lar para aqueles que não tinham lar. Mais tarde, uma instituição aberta. Nós mudamos aqui para esta área de 80 mil metros quadrados e começamos a edificar 15 lares, onde pessoas que exerciam a função de tia educavam as crianças. E os senhores podem imaginar que vieram crianças de todo lado, de todo tipo. Até do Rio de Janeiro nós recebemos 5 irmãos. E jamais tivemos qualquer preocupação em analisar as circunstâncias através das quais recolhiam-se em nossa casa. Mas como ética, todos sabiam a sua origem, as circunstâncias, à medida em que foram crescendo. Eu registrei 3 como filhos, Nilson também 3, porque foram os casos mais dolorosos. E nós criamos uma história, uma família, para localizá-los na vida, não serem o órfão, aquele apiedado, esse ser marginal, não, cidadão. Então nós temos cidadãos, desde servidores domésticos a universitários, que saíram das nossas mãos aqui ao Pau da Lima. Mas de imediato lembramos daqueles que estavam no rol da miséria e criamos um grupo de pessoas para atender esfaimados. Hoje nós temos 500 famílias classificadas
com o objetivo de promoção. Mas que promoção? Nós podemos dar a uma anciã de 80 anos, que cuida de netos que as filhas e os filhos jogaram dentro de casa e fugiram. Então, nós temos, dessas famílias, mais de 10 mil que passaram pela caravana Horta de Souza. Mas o número de pessoas necessitadas aqui era tão grande que nós convidamos um amigo do Exército, que eu acreditava ser médico, para nos ajudar atendendo pessoas necessitadas. E criamos o nosso ambulatório, que já atendeu muito mais de 500 mil famílias, pessoas, nesse período. E logo, de imediato, criamos a nossa creche, quando foram deixadas crianças recém-nascidas no salão, na portaria, na rua, e nós sabíamos, íamos buscar. Então, hoje nós temos 13 instituições que trabalham em nossa casa, como se fossem 13 instituições espíritas. Criamos uma casa para partos gratuitos, para partos naturais. Já atendemos, nesse período, um número expressivo. E é curioso, eu saio raramente, às vezes vou a uma repartição pública, um lugar, e alguém diz, meu filho nasceu lá. E outrem, então fizeram uma foto daqueles que haviam nascido aqui na mansão, com nós outros. E assim nós fomos procurando atender às necessidades. Criamos uma creche linda. A nossa creche é de uma beleza que quem entrar não sai nunca mais, porque vai reencarnar como criança e vem correndo para a nossa creche. Eu achei muita graça quando o Fantástico esteve aqui conosco e o repórter materialista, ele chegou a me dizer, olha, nós não somos espíritas, não acreditamos no espiritismo. E eu disse, perfeitamente, qual é o problema? Você vai fazer uma reportagem contra, então você não é um homem digno. E eu espero que a empresa que ele mandou tenha o mínimo de dignidade de fazer uma reportagem, fazer uma entrevista. Uma coisa é o que o senhor dirá, e outra é o que nós vamos dizer. Porque se o senhor mentir, nós vamos fazer uma verdadeira e jogamos também no ar. Nem que tenhamos que vender tudo para desmanchar a calúnia. Ele não chegou à metade. Ele disse assim, olha, de volta, se eu não tiver cuidado, eu me torno espírita. Eu digo, não tenha não. Vai ser bom para você, porque o espiritismo está vivendo até hoje sem você. Então não é o espiritismo que precisa de nós. Nós é que em nossos problemas procuramos soluções. E o espiritismo é uma delas, para quem tem olhos de ver. Ficou muito amigo. Fez estatísticas de quantas crianças já haviam passado por aqui. 130 mil crianças. Porque nossa área compreende 400 mil habitantes nesta região. E então nós fomos multiplicando. E chegamos ao êxito de, nos dias passados, quando houve o Enem, a nossa escola intermediária apresentou também seus alunos. E olhando as nossas possibilidades com os colégios de Salvador, os pagos, porque tudo, sem exceção, é grátis. Sem exceção, é grátis. E nós não admitimos, até pessoas, às vezes, inadvertidas, vêm visitar e dão dinheiro. Eu digo, não, muito obrigado. Noutra ocasião você dá. Deixe para depois. Porque não queremos viver do Espiritismo. Porém, viver para o Espiritismo. Somos pessoas assalariadas, eu aposentado, o nosso presidente nativa, todos, para darmos
Daí a nossa celebração com um seminário, objetivando a depressão e o estresse de ansiedade. E nós, eu estarei presente, doutor André Luiz Peixinho, espírita, o outro notável espírita, doutor Machado, psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade de Pernambuco, muito jovem, 31 anos, que estarão conosco. A minha parte vai ser uma viagem terapêutica, ao invés de falar de teoria que a gente já não aguenta mais, fazer uma experiência transcendental, uma viagem na busca das nossas origens. A terapia do autodescobrimento, a terapia que está em moda. Quem você é? Antes de qualquer tentativa, mesmo nas problemáticas das saúdes orgânicas, procurar ver como é a sua vida emocional, para ver qual é a raiz da sua enfermidade fisiológica. Então, no dia 7, nós estaremos esforçando-nos. E antes de vir, enquanto assinava, lembrava dessa terapêutica extraordinária. Nós vamos ter um encontro com o nosso guia espiritual, tete a tete. E ele que não venha, porque nós vamos buscá-lo. E ele terá que vir, ele já mandou um telegrama, eu ainda sou do tempo do telegrama, dizendo, se tu estiver bem, que ele veio. Eu digo, não, manda um WhatsApp, dizendo que você já está a caminho. Aí é mais elegante. Daí esse nosso empenho de convidar os interessados. Ele contribuirá com R$ 85, que nós estamos divulgando através de uma empresa pela internet, e a partir de terça-feira nós próprios estaremos distribuindo os convites. R$ 85, começa às 8h30 da manhã, termina às 1h30. Eu até expliquei aqui por que 1h30, porque podia terminar 1h, 12h30, mas aí a nossa cantina não venderia lanche. E o lanche está na alça de mira, porque Deus vai ajudar que todo mundo tenha muita fome. E nós estamos preparando cada lanche tão bom que logo depois do lanche Jesus está chamando cada um para o reino dos céus. Então, como nós temos muitos que virão de outros estados e de alguns países, amigos nossos, inscrevam-se, ofereçam a um amigo. Amanhã é o Dia dos Pais. E um amigo que passou por nós hoje disse, eu estou dando aos meus amigos um livro, Vida Feliz. Eu fiquei comovido, porque eu me lembrei quando lançamos este livro no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, há 40 anos. Joana Diana dizia, é pequeno. Ele cabe na bolsa, no bolso, na mente e no coração. E então já foram vendidos quase 300 mil. É o nosso best-seller. Então, que presente melhor do que amanhã darmos aos nossos filhos adultos o ingresso. Daí pode percorrer a internet. Quem tiver dificuldade, Thelma explica como é que faz, porque eu não entendo de nada. Toda vez que eu pego na internet, o computador dá problema. Quer dizer, problema do computador, é claro. Porque só quando eu pego é que ele atrapalha. Ele está ótimo. Eu já me sento com o ajudante. Porque na hora que eu toco, ele dá um problema. É coisa, ele detesta velho. É uma coisa impressionante. Então, todos estão convidados. Eu sei que aqui estão pessoas muito queridas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Rio, de Pernambuco, de Fortaleza. Alguns falaram comigo, outros não, mas sejam todos bem-vindos. É a casa do Senhor. E eu gostaria, então, de encerrar com uma mensagem em gratidão a José da Costa Freitas, que já desencarnou. Meus irmãos e meus amigos, é tão curioso. Eu não ia abordar esse tema, mas quando eu fui subindo a escada, ele me apareceu e fez, olá, Divaldo,
Ele era tanto carioca, né? E o carioca é um pouquinho diferente para melhor. Olá, de volta, eu digo, nossa, eu vou falar sobre Costa Freitas. As sementes que ele deixou aqui na terra, milhares de instituições. Ele hoje está além, e eu acho que ele deve ser um supervisor, para dar uma ideia de que o bem que nós fazemos é bom para nós. O fato que eu ia narrar é um dos fatos históricos da arte popular. A cidade de Milão, por volta do século XVI, estava no auge. E entre os muitos problemas, a cidade enfrentava um daqueles que diziam respeito à própria constituição da cidade, por causa das águas. E um pensador que havia realizado obras magistrais e que estava trabalhando agora na concepção de um submarino, século XVI, e de uma aeronave, se ofereceu para traçar para a cidade de Milão os célebres canais milaneses, que até hoje dão à bela cidade industrial da Itália o seu aspecto extraordinário. Leonardo da Vinci estava entre os gênios do Renascimento. A literatura, a poesia, a arquitetura, a estatuária estavam no auge. E, principalmente, em Milão, destacava-se o museu iniciado por Leonardo da Vinci, que ainda existe lá, e está às ordens de qualquer visitante. Quando uma ordem religiosa de Santa Maria della Graça contratou Leonardo para fazer um mural no salão imenso do refeitório da ordem. Este mural era a gesso, conforme o hábito da época. Se fazia o reboco da parede, uma camada de gesso, uma segunda camada a fresco. E enquanto o gelo ia secando, ou melhor, o gesso, o pintor ia deixando traço. E o gesso absorvia a tinta. Então era como se aquela camada toda ficasse pintada. E Leonardo da Vinci começou a fazer os estudos. Primeiro, como seria a disposição da mesa, para ninguém ficar de costas. Genial. Sempre à mesa, exceto de príncipes, alguns ficam de costas. E ele concebeu uma mesa de uma face. E o detalhe da mesa é tão notável que a toalha que foi colocada mostra o lado em que foi passado a ferro para a dobradura. No centro da mesa, já que eles eram 13, a figura de Jesus. E ele começou a pensar. O mais devotado discípulo era o mais jovem, João, evangelista. Johann, evangelista, era doce e amigo de Jesus. Daí foi chamado discípulo amado. Jesus o amou com uma dedicação tão especial que disse, este não morrerá como os demais. Todos foram assassinados, inclusive Judas, que se suicidou. Mas ele não. Ele morreu na senectude, com os 92 a 100 anos, na ilha de Patmos, para onde foi em exílio. Então ele imaginou João naquela ceia, o último jantar, aquela que precede Jesus lavando os pés dos discípulos, despedindo-se e dando-nos o legado da imortalidade. Fez cada desenho, concebendo como seria Mateus. Mateus era chefe de coletoria, era um homem culto, mas os outros eram pescadores.
Um deles veio de uma cidade muito próspera da Judeia, chamada Quérios. Seu nome era Judas, Judas de Quérios, a cidade. E ele compôs, mas ele começou a imaginar como seria Jesus. Como seria o rosto deste homem que disse, não perturbeis as crianças, deixa que venham até mim. E vós outros, sede como tais, ingênuos, ignorantes do mal. Aquele mesmo Jesus, que teve a oportunidade de olhar uma mulher que vendia o corpo e disse para ela, ama e faz o bem, porque todos os teus pecados ser-te-ão perdoados. O que é perdoar aqui? É não ser vistos. Por que ela vendia o corpo? Porque foi isso que lhe ensinaram. Aos 13 anos em Jerusalém, venderam-na a um bordel. Ela não tinha pai, não tinha ninguém. Como podemos inculpá-la? Como um dia uma jovem meretriz me disse, é só o que eu sei fazer. Porque isso o corpo faz por atavismo. Eu aí notei a palavra particular e percebi que tinha alguma cultura. Eu disse, mas como por atavismo? Elas a gente nasce fazendo, como os animais. Ninguém me ensinou. Eu aprendi, surgiu, brotou dentro de mim. Eu digo, então, minha filha, por que você continua? Porque não sei fazer outra coisa. Mas é fácil. Eu vou lhe ensinar a costurar para você ter um meio digno de vida. Ele disse, mas eu não tenho máquina. Eu dei uma máquina. E nós fizemos um contrato com máquinas de cozer, que na época eram vendidas à prestação. E fizemos um grupo de mulheres equivocadas, dando-lhes o diploma e também a máquina vendida à prestação. E até hoje mantemos de uma forma muito discreta esse trabalho de ajudar a quem não sabe fazer outra coisa. Aprender a ter dignidade. A gente aprende a amar, aprende a odiar. Ninguém nasce amando, ninguém nasce crendo ou não crendo em Deus. São conquistas da convivência humana. E então nós ensinamos. Então Leonardo começou a procurar onde achar um homem entre 28 e 35 anos com aquele semblante de Jesus, másculo e doce, gentil e digno, suave e honrado. Como caracterizar esses hormônios da masculinidade com o biótipo que poderia falar a uma mulher equivocada, sem despertar nela a libido e dizer, ama, mas Senhor, a quem eu vou amar? As tuas irmãs, aquelas que não são amadas, aos seus filhos, aos teus filhos, meus, mas eu não tenho filhos. Ama aos filhos que não têm mães, às mães que tu não tens filho. É muita coragem deste homem. Nós, as criaturas humanas, sabemos como é difícil ser gentil na hora amarga, ser fiel no momento do tropeço e permanecer quando todos desertam. Daí ele disse os que foram fiéis até o fim. Porque é muito fácil ser fiel uma temporada, entusiasmar-se, mudar o palácio para uma chupanda e vice-versa. O negócio é ser fiel todo dia, hoje, ontem, amanhã, depois, com a mesma alegria na hora da dor e do sofrimento. Não é masoquismo, é coragem de enfrentar, de ocultar, como escreveu Chico Xavier. O espírita enxuga as lágrimas para depois ir atender quem está chorando. Porque todos nós temos problemas. Viver é um fenômeno biológico. Bem viver é um fenômeno ético. Viver bem é um fenômeno cômodo. Eu tenho dinheiro, vivo bem, mas não estou bem. Porque muitas vezes na fortuna, os conflitos estão comigo. As ansiedades, a solidão.
as dores. Daí Jesus, ele começa a pensar, vai a um seminário, aqueles homens dedicados a Cristo, não achou nenhum rosto que o impressionasse. Visitou cidades e desistiu de procurar um rosto que lhe servisse de modelo. Ia recusar a obra, a parede já estava forrada. A primeira camada de gesso já havia sido posta. Era só ele começar. Quando ele saiu caminhando pelos arredores de Milão e escutou o som de uma flauta doce. Eu me lembro de Zamfir. Zamfir foi o maior flautista do mundo no século XX. Até hoje é um gênio húngaro que comoveu a humanidade. Então, ele vai ao som daquela flauta leve, no ar, de uma manhã primaveril, e vê um jovem pastor de ovelhas soprando a flauta doce. Ele se encanta, mas quando ele olha o jovem, era Jesus. Aquele rosto, o nariz judeu, um pouco prolongado, o queixo terminado voluptuosamente, o cabelo partido do meio, encaracolado à nazarena. Era um rapaz. Havia nele uma beleza peculiar. E ele então perguntou, o que fazes? Sou pastor. Quanto ganhas? Nada. Eu pastoreio as ovelhas da minha família. E vives à custa dos teus pais? Sim. Ainda aqui em Milano, nós dependemos das tradições. E se eu te convidar para posares no meu ateliê, eu te pagarei uma importância muito expressiva. Depende de meu pai. Então, Da Vinci foi ao pai e contratou o jovem e deu-lhe uma bolsa de veludo com várias moedas de ouro. E o rapaz foi ao gabinete dele e posou aquele rosto que está na Divina Comédia, ou na Divina Ceia. E ele ganhou uma fortuna. Mas o convento de La Gracia estava com a outra parede desnuda e teve interesse de fazer ali um outro mural. Os milaneses amam tanto este mural, que é considerado uma das 7 obras melhores do mundo, incluindo a Mona Lisa, que na Segunda Guerra Mundial, os milaneses trouxeram sacos de areia e colocaram de um lado e do outro da parede, até cobrirem-na, por causa de algum problema aéreo. E a igreja foi bombardeada, mas a parede sobreviveu intacta. Então, o que nós vemos hoje é o que Miguel Ângelo fez. Aquela igreja da graça de Nossa Senhora desejava ter o beijo de Judas e contratou Miguel Ângelo. Miguel Ângelo aceitou o desafio. Já tinha o rosto de Cristo, que era o mais importante. Mas como seria o rosto de Judas? Devemos perguntar como seria o olhar do amigo que vende o amigo. Seja qual for a razão que se queira apresentar. Se ele queria apressar a revolução, se era uma traição, não interessa. Interessa o fato, ele vendeu. Ele foi ao sacerdote e vendeu por 30 moedas de prata. Como seria o rosto desse homem? Ele tinha que ter um conflito. Ninguém faz um ato desse e entorpece a consciência. Como seria a sua convivência? Então, o que fez ele? Foi a um cárcere em Milão. Os piores criminosos. O rosto era feio, era deformado, mas não era o que esperava Leonardo da Vinci. Por fim, ele desistiu de procurar o rosto de Judas. E certo dia, visitando uma prisão, mas sem interesse, ele passou por um dos cubículos
do lado forte da prisão e viu, pela pequenina janela, alguém de costas olhando a grande janela. Mas esta parte estava dobrada sobre si mesmo. E isso dava algo estranho, nauseante, odiento, que ele parou. Era a primeira vez que um bandido lhe provocava um choque pelas costas. Parou, pediu ao diretor para entrar e ele disse, olha, é um dos criminosos mais perversos que já passaram pelo cárcere de Milão. Ele disse, mas eu quero ver esse homem. Então, entrou, o homem estava com algemas, com vários pedaços de ferro prendendo a parede, o semblante monstruoso, duro, severo. E ele então disse, encontrei meu Judas. Perguntou ao diretor se poderia contratá-lo conforme as leis. Ele pagaria ao homem uma importância para posar e desfrutar dos resultados depois. O diretor consentiu, foi firmado o contrato. E nos dias seguintes, Leonardo se transferiu para o cárcere. No primeiro dia, aquele ser monstruoso ficou à vontade com as suas expressões de ódio, olhando pela janela gradeada. Ao quarto dia, ele teve uma espécie de um surto, teve uma crise como epiléptica. E Leonardo pôde ver o seu rosto no momento da crise e o contraste com o rosto dele no seu estado de lucidez. Ao 10º dia, Leonardo disse, vamos parar. Não posso mais pintar você, porque aquele monstro saiu de você. Esse rosto não é aquele rosto que eu encontrei aqui. Cada hora seu semblante muda e eu não tenho como colocar isso. Então, o criminoso abaixou a cabeça e Leonardo percebeu que ele chorava. Mas o que passa? Você matou 2 meretrizes. Você destruiu a vida de alguns amantes delas. Você furtou, roubou, cometeu os crimes mais hediondos. Por que está chorando? E ele disse, não me conhece? Então, como eu vou conhecer um monstro como você? Eu sou o seu Jesus. Aquele Jesus que nunca tinha provado da libido, que nunca se tinha embriagado, que vivia da sua flauta doce dos rebanhos, que era ingênuo. Aquele Jesus de olhar, de esperança, que desejava o matrimônio com uma aldeã, com o dinheiro que você me deu. Você me destruiu, porque eu não sabia como gastar. Caí nas mãos de exploradores que me levaram para os antros de prostituição da cidade. E eu me perverti, apaixonei-me loucamente pelas ilusões, pelas drogas da época. Perdi o rumo. E a primeira mulher a que eu amei era comprometida com o bordel. E para tê-la, eu matei seu amante. Depois eu a matei. E assim por diante. Agora que eu estou pensando no meu rosto, que você pintou, eu desisto. Não me pinte mais. Procure agora um outro rosto. E a tela, o mural, ficou com metade do rosto de Judas. Aquele homem odiento, com uma parte suave e doce do olhar de Jesus, do rapaz que tocava a flauta leve. E a gente pode ver na sala, ficando no meio, Jesus.
e olhando o semblante da amargura, que desejo dizer? É que todos nós estamos sujeitos a galgar o máximo da montanha da vida, mas também a tombar no abismo mais profundo. Qualquer um de nós. Depende das circunstâncias. Tenhamos, pois, muito cuidado com valores. Ter é muito diferente de ser. A velha questão da filosofia. Ter ou ser? Ter, temos saúde. Bem, achamos que temos saúde. Talvez eu esteja aqui com um câncer dos mais devoradores. Mas como ainda não me atendeu, não alcançou a rede sensível dos meus nervos, eu não sinto nada. E alguém pode estar deformado com um câncer e ser um anjo de Deus, ensinando as criaturas da terra a amar. Chico Xavier era cego de uma vista que ele cuidou durante 60 anos, sem reclamar. E certo dia estava com Arigó, cuja película de sua vida será lançada ainda no próximo mês. E o Dr. Fritz, incorporado a Arigó, diz: eu opero seu olho agora e você fica bom. E o Chico disse: não, senhor, não quero. Esse olho é uma dívida kármica. Eu usei mal a minha visão e vim com ele para me purificar. Se você me cura, a dívida continua e vai aparecer numa outra doença. Como eu já estou acostumado com a minha cegueira e a minha dor, eu prefiro continuar com ele. E morreu com o olho doente. E eu vi, lá em Congonhas do Campo, quando visitei Arigó, no dia 5 de janeiro de 1961, ele atender uma pessoa que estava com uma unha encravada. Uma unha encravada, foi lá para Arigó arrancar, e ele fez. Ele fazia todo o bem, atendeu mais de 2 milhões de pessoas de uma a uma. E desencarnou vítima de um acidente de automóvel, quando ele estava dirigindo em alta velocidade. O carro chocou-se com uma árvore e ele voltou à vida. Então, nós somos autores da nossa vida. Desejo deixar como mensagem: semeiem, semeemos. Claro, eu também desejo semear, mas guardando a certeza de que, mesmo que a semente caia no solo ingrato, entre pedras, entre cardos, no meio de sarça, se uma delas, germinar, ela nos devolverá muito mais do que todas aquelas que nós atiramos ao solo. Isto é, façamos o bem. Uma boa palavra, um aperto de mão. Somente podemos avaliar quando estamos necessitando. E como eu já necessitei muito, e continuo necessitando, de amigos, de orações, de pessoas gentis, que me ajudem a carregar a própria cruz. Então eu deixo esta mensagem de sermos fiéis até o fim. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos pedir aos médiuns, portadores de energias saudáveis, para que atenuem as nossas angústias, as nossas dores, e para que possamos sair daqui alegres. O Evangelho é um hino de alegria. A palavra Evangelho vem de Evangelion, boas notícias. O Evangelho são boas notícias. Então, nós que recebemos as boas notícias, saiamos daqui alegres. Se estivermos dispostos com a pessoa com quem nos relacionamos, deixe a disposição para lá e volta ao bem. Vamos então dizer: Senhor Jesus, nós te suplicamos, por nós próprios, abençoa-me,
abençoa-nos. Abençoa a nossa casa, um santuário que dedicamos a Ti. Aos nossos diretores, a administração de Mário Sérgio. Abençoa, Senhor, porque nós Te amamos e desejamos servir-Te com honorabilidade e honradez. Abençoa aqueles a quem amamos, nossos familiares, nossos afetos, os corações gentis. Abençoa os que nos odeiam. Sim, há na terra pessoas doentes e amargas que infelizmente ainda odeiam. Pedimos por essas pessoas, mas pedimos por aqueles que não suportaram as provações e suicidaram-se. Pedimos-te pelos suicidas, para que a tua misericórdia os alcance. Pedimos por aqueles que fazem o bem e não se deixem dominar pelas sombras da ignorância. Abençoa nosso trabalho, nossa vida social e humana. A água que Te expomos, modifica-lhe a estrutura como em Caná. Ó Jesus, abençoa a nossa paz interior. Que esses fluidos desse momento especial dê-nos a alegria de viver e paz. Agradecemos-te esta hora de reflexões e pedimos-te que nos acompanhes de volta aos nossos lares. Está encerrada a nossa reunião com votos de paz para todos. Deus nos abençoe.